Colômbia e Paraguai. Emerson Pansieri está ao vivo na turma do bate-bola para trazer detalhes do Cruzeiro, que certamente está de olho no estádio municipal de El Alto essa noite. Pansieri, um abraço, boa noite. Boa noite para você, Cirilo, um abraço também para o Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. O Cruzeiro que vai sim acompanhar toda essa questão do Fabrício Bruno, porque teve o problema do Caio Jorge, né? O Caio Jorge se machucou, teve essa lesão muscular, não é nada muito grave, não é nada muito sério, mas é um ativo do clube, é um jogador do clube, é um jogador importante, inclusive 2 titulares, o Caio Jorge está em recuperação ainda na Toca da Raposa, e daqui a pouco vou falar sobre esse jogador com mais detalhes, mas sobre o Fabrício Bruno, vale até destacar, Cirilo, o Cruzeiro montando essa logística de volta do atleta. Ele chega no Rio de Janeiro, por volta ali de 5 horas da manhã. E de lá, ele já vem no jatinho do Pedrinho, né, do Pedro Lourenço, para Belo Horizonte. Né? Então, chega com tempo suficiente para dar uma descansada, né, esticar as pernas, estar com a família e aí participar da atividade à tarde, que para ele vai ser muito mais de recuperação, né? Vai ser um trabalho diferenciado do Fabrício Bruno. O Cruzeiro treina à tarde, seguido de concentração. Então essa vai ser a logística, o planejamento do Cruzeiro para contar com um jogador que é importante, é fundamental nessa defesa do Cruzeiro para esse duelo de quinta-feira contra o Atlético. Ele, Vidalba, formando então essa zaga celeste para o Clássico. Cirilo. Estamos falando, Edu, do principal zagueiro do Campeonato Brasileiro? Sim. O Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro até aqui. O Caio Jorge é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui, artilheiro da competição. E é uma grande oportunidade para o Fabrício, né? Vocês não tenham dúvida. É claro que ele está focado no jogo de quinta-feira. É um clássico, um jogo muito importante, mas a gente tem que entender o lado do atleta, né? É a chance que o Fabrício Bruno vê de jogar uma Copa do Mundo no ano que vem, né? É uma grande oportunidade. Então você não tenha dúvida. Fabrício Bruno vai dar tudo hoje com a camisa da seleção brasileira. O tempo que estiver em campo, a gente não sabe qual que foi o plano ou o que foi conversado entre Ancelotti e Fabrício Bruno, mas eu não tenho dúvida. Independentemente da minutagem dele, logo mais diante da Bolívia, ele volta para BH, entra em campo dia 11, quinta-feira, e vai para cima, vai jogar o Clássico, eu não tenho dúvida. O Fabrício Bruno é um dos líderes desse time do Cruzeiro, um dos pilares do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, jogador mais importante do sistema defensivo, joga hoje e quinta-feira estaremos falando de Fabrício Bruno, sem dúvida nenhuma, à noite no Mineirão. Siga Emerson Pansieri. E aí o Cruzeiro, dentro da linha do que vem fazendo, né, nessa divulgação de informações, adota o mistério. Essa é a postura do lado do Cruzeiro. O que sabemos é que o Caio Jorge vem fazendo, eu até comentava isso mais cedo com o Thiago Reis, no Rádio Esportes, mas aí o torcedor às vezes não entende quando a gente explica essa questão do trabalho também em casa. Não é que ele tem lá um campo à disposição dele para fazer um trabalho em casa, não é isso. Ele faz o trabalho na Toca, que é um trabalho de recuperação, de fisioterapia, com vamos colocar assim, com toda a tecnologia hoje à disposição que o Cruzeiro tem. Ele faz esse trabalho de manhã e de tarde, e à noite é algum complemento, né? Alguma coisa que ele vai fazer ali, algum equipamento que ele vai utilizar, alguma tecnologia que ele pode levar para casa ou que ele tenha para continuar essa sessão de fisioterapia. Então esse é o aspecto de manhã, de tarde, de noite do trabalho do Caio Jorge para que ele possa estar em campo. Hoje, repetindo essa maratona de recuperação, assim vai ser amanhã e também na quinta-feira. Até porque o Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, adota a ativação. Outros treinadores não levam essa prática, né, física, vamos colocar assim. O Leonardo Jardim acha que é fundamental e ele continua ali com o grupo, certamente fazendo esse trabalho de recuperação para jogar. Se vai jogar, aí é outra história, né? Porque aí é um jogador também que pode pensar, se tiver com a condição legal, para o jogo do Bahia. Todo mundo quer o Caio Jorge para quinta-feira, é óbvio. Por tudo aquilo que ele representa, né? É o artilheiro, faço cá imediatamente. A criançada adora, jogador que a torcida também tem uma confiança, Mineirão lotado, tudo isso é uma atmosfera favorável ao atleta, mas sem desrespeitar a ciência e a medicina esportiva. Cirilo? É isso, o Cruzeiro tem uma vantagem muito importante, a gente tem debatido, Edu, conversamos bastante ontem, né, no debate com os comentaristas, quanto à postura, né, quanto a estratégias. O Cruzeiro
podendo enfrentar essa ausência do Caio Jorge para quinta-feira e tendo uma vantagem de 2-0 conquistada, uma enorme vantagem conquistada no jogo da ida, não deve mexer na maneira de jogar do time que vem dando certo, né, Edu? Não, acho que no início do jogo não, Cirilo. O primeiro tempo a gente vai ver o Cruzeiro que nós temos visto nos últimos jogos, o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, um time que sabe jogar em casa, que pressiona a saída de bola do adversário, que é muito vertical, né? Não é de ficar tocando bola, circulando bola à frente da última linha defensiva do adversário. É um time que recupera essa bola e com poucos toques já chega e já tenta criar uma finalização, mas a gente está falando de um mata-mata. A gente está falando de um jogo em que o Cruzeiro começa vencendo por 2-0. E aí entra o regulamento. Eu não acredito num Cruzeiro jogando pelo regulamento desde o início. Mas em se tratando de mata-mata, dependendo do cenário, é claro que o jogo vai te mostrando o que você tem que fazer, cara. E pode chegar um determinado momento da partida e que o Cruzeiro sim vai jogar com regulamento, vai passar a tocar mais a bola, vai tentar fazer o tempo passar um pouco mais. E aí aquela cera, jogador que cai, que fica um pouco mais tempo no chão, que demora para fazer para cobrar um lateral, uma falta, o que é absolutamente normal. Todo time que está à frente, uma vantagem no mata-mata, ele usa desses artifícios e faz parte, é do jogo. Seria assim se o Atlético tivesse a vantagem, como nós já vimos em outras oportunidades. Então é o cenário da partida, com o passar do tempo do jogo, quinta-feira, é que o Cruzeiro aí sim vai pensar em regulamento. Eu acredito que no início nós veremos mais do mesmo Cruzeiro que a gente tem visto, um time muito agressivo e tentando aumentar a vantagem desde o início. A maior vantagem, né, em termos de gols é a do Cruzeiro para com o Galo. Os outros jogos sempre apenas um gol de diferença, a vantagem mínima. Está tudo em aberto. Inclusive o clássico, mas o Cruzeiro está com um pé e meio ali nas semifinais, porque a vantagem é muito grande e eu repito, coletivamente o Cruzeiro é um time melhor do que o Atlético. Ah, mas o São Paulo, a gente não conhece o Atlético do São Paulo. Eu estou falando pelo Atlético que nós conhecemos. E o Galo que nós vimos até a última semana, ele vê o Cruzeiro superior. E foi assim na Arena MRV, quando o Cruzeiro encaixou ali o jogo, entendeu a maneira que o Cuca montou o Atlético, o Cruzeiro foi superior e fez o 2-0. Por isso a vantagem é muito grande e ao Cruzeiro basta ser inteligente e fazer um jogo muito bom defensivamente. Porque se não tomar gol, o Cruzeiro está classificado. O novo Atlético é uma grande surpresa, né? Para todo mundo. Inclusive para o próprio Atlético, né? Esse time ainda não jogou, né? Esse time não jogou, a gente não conhece. E para o Leonardo Jardim, né? Eu tenho lido muita gente dizendo o Cruzeiro não tem que se preocupar com o Atlético de São Paulo. Vai falar isso com o Leonardo Jardim. O Cruzeiro está onde está no Campeonato Brasileiro pelo respeito que ele tem pelos adversários, pelo trabalho que a equipe do Jardim faz na análise de desempenho do time adversário, como o Cruzeiro conhece cada dificuldade que o adversário vai trazer. E você não tenha dúvida que para o clássico de quinta-feira é a mesma coisa. O Jardim tentando entender como que o Sampaoli vai montar esse Atlético, que é um grande ponto de interrogação até aqui. Pansieri. E na coletiva, né, da vitória do Cruzeiro para cima do São Paulo, isso foi perguntado ao Leonardo Jardim. E ele falou, né? Ele falou assim, olha, com a antiga comissão técnica, o Atlético tinha uma forma de jogar, tinha um estilo de jogo. Agora vai ser tudo novo. Então, para o Cruzeiro, também há essa dificuldade, né? Porque não sabe como é que vai ser a postura do Atlético na quinta-feira. Porque todo mundo fala assim, o Sampaoli põe muito time, roda muito time. Tudo isso, óbvio que para o Cruzeiro também dificulta naquela linha de quê? De pegar elementos do adversário para montar o que ele vai fazer dentro da Toca da Raposa. Vai ter que observar mais trabalhos anteriores do Sampaoli, né? Porque nesse não dá para saber nada, né? Ele vai puxar ali a análise de desempenho, pegar alguns times do Sampaoli, como o Sampaoli montou equipes num cenário parecido com esse, de estar atrás do marcador. Mas vamos pegar um exemplo? O jogo de ida. O Cruzeiro não fez um bom primeiro tempo, porque o Cuca mudou o Coelho, por exemplo, de função, trouxe o Hulk para um lado de campo, um Coelho para jogar mais centralizado, e o Jardim falou sobre isso na coletiva, de uma demora no entendimento do que o adversário montou para o jogo, e quando o Cruzeiro entendeu, ele engrenou na partida, equilibrou o jogo e venceu. É disso que a gente está falando. Uma mudança que o Cuca fez já trouxe um desconforto para o Cruzeiro. Você imagina o que o Jardim está pensando que o Sampaoli pode fazer, e esse Atlético do Sampaoli ainda é desconhecido para todos nós. O futebol, o detalhe faz toda a diferença, Cirilo. Então você pode ter certeza. A equipe do Jardim está muito atenta a isso.
e o Cruzeiro deve estar trabalhando aí nos bastidores para tentar entender como o Sampaoli pode montar esse Atlético. Mais do Cruzeiro, Emerson Pansieri. Vamos lá, então, sendo essa linha de raciocínio do Caio Jorge, o que vai fazer o Leonardo Jardim realmente se ele ficar de fora? Eu ouvi muita coisa. Porque ele poderia colocar um jogador mais rápido, um jogador veloz. Gente, o Leonardo Jardim já disse várias vezes sobre essa questão do Gabigol e do Caio Jorge. Então, para só trazer a memória de muitos, quem é o reserva hoje do Caio Jorge é o Gabigol. Então, se não tiver realmente o Caio Jorge, com toda essa luta que eu falei, esse trabalho do Departamento Médico do Cruzeiro, de recuperação, né? Doutor Sérgio Campolina, João Marotoni, a turma toda lá, Toninha, a turma que trabalha ativamente lá no Departamento Médico do Cruzeiro, sabemos que são vários profissionais, só coloquei alguns. Se não tiver o Caio Jorge, o Gabigol vai ser acionado, Cirilo. Pelo peso do Gabigol, o tamanho do Gabigol, o jogador que é o Gabigol, não é titular, mas é um motivo que o Jardim já disse, né, da ótima fase que vive o Caio Jorge. Então não dá para ter os dois na linha que ele fala, eu tenho dificuldade de escalar o atleta nessa que todo mundo pede. Então, é a chance sim do Gabigol para o confronto de quinta-feira, esse duelo contra o Atlético. Deixa eu trazer mais uma aqui, aí é de um jogador que não está nos planos do Cruzeiro e está emprestado, inclusive, é o Marlon. Uma matéria que está no nosso itatiaisport.com.br. A situação do Marlon, que é do Grêmio, né, está emprestado ao Grêmio, está bem próximo de ser definida. Ele assinou esse contrato de empréstimo até o fim do ano. E esse vínculo conta com uma cláusula obrigatória de compra por parte aí do Grêmio, caso ele complete 25 jogos. O Marlon está chegando, quer dizer, ele realizou o número de 19 jogos, vai chegar ao número 20. Então está muito próximo dessa cláusula ser acionada e aí o Marlon não vai ser mais jogador do Cruzeiro, vai ser negociado diretamente com o Grêmio. Para fechar de fato, Cirilo, o Juan Gabriel, meio-campista, e o zagueiro Bruno Alves tiveram os contratos renovados até dezembro de 2029. Cirilo.